Corinthians? Tem a palavra do Mancini aí, ô Ivanovski? Me fugiu aqui, eu esqueci. Tem o trechinho do Mancini? Tem pra gente ouvir? Vamos dar uma olhadinha aí, porque o Corinthians está se preocupando com reforço, mas não tem dinheiro. Eu queria entender essa história. Vamos lá. Eu acho que o Corinthians, a partir do momento em que for contratar, o jogador tem que chegar aqui, botar a camisa, entrar em campo e jogar e não sair mais, né? Eu acho que o perfil de jogador para o Corinthians tem que ser esse. A partir do momento que nós temos uma dificuldade financeira, a gente tem que apostar nos meninos da base. É óbvio que não de uma vez e não atropelando as coisas, porque são meninos jovens ainda e que precisam de um tempo para amadurecerem dentro de uma equipe que está recheada de jogadores mais velhos. Então essa mescla, ela vai acontecer, ela já está acontecendo e a tendência é que aumente, que a gente veja algumas caras novas, até para que a gente possa ter um ganho físico, de intensidade dentro das partidas. A pandemia acumulou muitos jogos e se você tem uma equipe com uma idade avançada, certamente você vai sofrer ao longo da temporada. Então a ideia é exatamente utilizar os meninos para que a gente possa ter um equilíbrio dentro do ano de 2021. Então, porque isso é de jogador que vista a camisa e saia jogando. Jogador assim é caro, professor. Aí é que tá. Ele não trouxe nenhuma verdade. Quer dizer, verdade ele trouxe, mas não trouxe nenhuma novidade. Mas tem que alinhar esse discurso aí, né? Tem que alinhar esse discurso com a diretoria. É ano de quê? Ano de dar tempo para os garotos? Então dá minuto para esses garotos, Mancini. O problema é que ele não dá minutagem para esses meninos. O Gabriel Pereira, por exemplo, que eu acho que é o que tem mais futuro, quase não joga. O Kaique, que podia ser uma opção ao Jô, não joga na dele. O Varanda joga numa posição que não é na dele. Dá poucos minutos e os meninos também não têm a condição de evoluir. E eu acho que esse é um caminho muito mais natural do que esse que ele está falando aí. Já vai trazer o que? O Bessi? Você acha que tem dinheiro para trazer um cara para chegar e jogar jogando? E sair jogando? E não sair mais do time? Acho que não adianta, esse discurso aí não leva a nada, sabe? A gente sabe que não tem esses jogadores. O Corinthians não vai montar um time. Tem coisas que assim, de verdade me irritam profundamente. Uma delas é a seguinte, William. Essa história de que, vamos pôr os garotos aos poucos, porque eles não têm experiência, porque pode queimá-los, porque não sei o quê, papapá. Mas aí você fica mantendo um time que não tem resultado ruim porque ele é experiente. Ora as bolas. Qual que é a diferença de você dar a chance de desenvolver um garoto e de ensinar e de maturar um jovem que tem muito mais a crescer, aliás, só tem a crescer, e você não tem nenhum tipo de perda ou prejuízo porque o garoto já está formado em casa, do que você ficar mantendo o jogador mediano, caro, que não dá resultado e que, além de tudo, só prejudica o time em campo. É isso que é irritante. É muito dedo para um garoto. Olha, ele é talentoso, mas olha, vamos aos poucos que pode queimá-lo. E aí você fica com aquele mediano enchendo as paciências, rodada, o time não anda. E aí você fica insistindo nisso. Qual é a dificuldade? Qual é o medo de arriscar? Mas ele só tem 17 anos. E daí? O bom técnico é o cara que pega um garoto de 17 anos e vai trabalhando ele. Fica tranquilo, você vai errar, você vai acertar, você vai aqui, você vai acolá, mas eu tô te dando a chance. Do que você ficar batendo cabeça com aquele jogador que não vai sair nada, que todo mundo já sabe que não sai nada, que não vai tirar nenhum tipo de evolução, que o cara é aquilo e mais nada. Então, entre o aquilo e mais nada e o jovem que pode errar, mas que pode crescer pra caramba, eu vou no jovem, mas não tenha dúvida. Sormani, quer falar aí? Chamou? Não, eu queria falar o seguinte, eu acho engraçado o Mancini dar uma declaração dessa, que o Corinthians tem que contratar um jogador para chegar, botar a camisa e jogar. Ok, foi o que o Zé falou, é verdade, não tem nenhuma novidade nisso, claro, o time do calibre do Corinthians precisa sempre de jogador assim. Agora, é o que vocês falaram, jogador desse custa caro. Custa caro. Eu me pergunto, você venderia alguma coisa para o Corinthians hoje? Você venderia alguma coisa? Você tem a chance de não receber Exatamente.
A dívida do Corinthians é de 1 bilhão. Então, quem é que o Corinthians vai tentar contratar? Quem o Corinthians vai tentar buscar para vestir a camisa, ser titular e resolver a parada? Ele não tem dinheiro. Ele tem crédito na praça? E eu volto a perguntar, você venderia alguma coisa para o Corinthians hoje? Não for do Corinthians, porque o Corinthians é o tema. Há outros times também. Há outros times também. Eu venderia, por exemplo, para o Palmeiras, eu sei que eu vou receber. Eu venderia, por exemplo, para o Flamengo, eu sei que eu vou receber. Eu venderia para o Grêmio, eu sei que eu vou receber. Eu venderia para o Atlético, porque tem um grupo de empresários, tem um quarteto de empresários que está bancando o Atlético, e eu sei que eu vou receber. Agora, você venderia alguma coisa para o Corinthians? Como é que o Corinthians vai contratar esse jogador que o Mancini disse que tem que chegar, botar a camisa e jogar? De que jeito? Mas esse jogador vai receber em dia? Tem isso também. Não é um só, né? Não é um só. Será que ele já não sabia que fez disso? isso com o Luan e não deu certo. Exato. Exato. Sabe qual é a Só pagou o Luan, quem pagou o DMG. Só por isso, porque muito provavelmente estaria devendo até hoje. Eu tô errado? O Grêmio só vendeu porque sabia que ia receber. Exatamente. Aí eu também quero trabalhar, viu? A Dani estava pedindo a palavra ali. Peraí que a Dani estava pedindo a palavra ali. Fala, Dani. Não, é porque o Sormani faz uma colocação que aí entra justamente no grande problema do Corinthians hoje, né? Que é ficar na mão dos empresários, a quem já deve, com quem pega empréstimo, e a quem de repente vai ter essa coragem que o Sormani tá falando de colocar um outro jogador ali dentro. Só que esse jogador vai ter a qualidade que o Corinthians precisa? Provavelmente não vai, a não ser que dê uma sorte absurda ali de calhar o interesse do empresário com o que tá chegando, com o que precisa pro campo. E aí você volta na má gestão. O campo hoje ele é refém da má gestão, porque o Mancini pede um jogador que o clube não tem dinheiro para contratar e fica na mão de um ou outro que talvez já tenha um negócio ali e possa indicar um novo nome. Só que dessa maneira já foram 50 milhões, né? Com recurso que não foi usado. Aí a gente chega à conclusão, Dani, que o Corinthians não está nessa situação por falta de dinheiro, mas por gastar mal. Na administração. Dinheiro. Mal dinheiro. Nunca faltou dinheiro ali. O dinheiro é que vai embora. Vai embora de um jeito inexplicável. E continua indo, né? Pelo menos até essa assessoria aí com a Falcone aí, mas aí os caras chegam para cortar. O problema é anterior. Nossa, os caras são carrascos porque estão cortando. Não, o problema é que tem que cortar porque se gastou muito mal antes. Esse é o problema. O Corinthians acaba de fazer 2 jogos contra times pobres. Um deles, uma folha de pagamento 60 vezes menor que a do Corinthians. 2 times pobres que jogaram mais que o Corinthians. Retrô e Mirassol. Por isso que eu falo, professor. E aí, você tem cobrado o treinador. Porque é lógico que todo mundo quer trabalhar com um time bom, com um time com um jogador que põe a camisa e jogue. Maravilha. Descobriu a pólvora o Mancini agora. Agora, exatamente, aí até eu me coloco lá, ô Corinthians, vão cá que eu treino, vou ser campeão de tudo. E ganho tudo mesmo. Com esse time que o Mancini quer, eu vou ganhar tudo. Agora, pegar o time que ele tem a sua limitação, a sua dificuldade, você precisar ser criativo nesse time e mostrar que você é um técnico competente, isso que é o difícil. E é isso que mostra que o futebol brasileiro está limitado por baixo. Porque se você pega outras ligas, vai até no futebol europeu, equipes com muito menor expressão do que os grandes milionários, você vê técnicos trabalhando bem, trabalhando com times que são competitivos, com times que você enxerga alguma coisa. Esse Corinthians não é de todo para jogar fora, não é uma porcaria, não é um time lixo, como muita gente acha, ao contrário, tem muita coisa ali. O Mancini mostrou isso em alguns momentos. Exatamente, só que ele mostra isso em alguns momentos ali que ele não está conseguindo mais. Então por isso que eu tô falando que o problema do Corinthians pra mim está no banco de reservas. É o treinador. Ele é limitado para trabalhar com esse tipo de criatividade. Pegar um garoto, desenvolver um time diferente, um time com outra forma de jogar futebol. Você tentar desenvolver um atleta para jogar em uma outra posição e talvez explorar dele um pouco mais de dinamismo. O Mancini não tem isso. Esquece. Eu não sei se ele é limitado, mas ao fazer posicionamentos como esse que a gente mostrou aí, ele está sendo. Né? Nesse momento ele está sendo limitado, sim. Ele está
Ele está se eximindo de uma responsabilidade, está pedindo reforço. Não é por aí, não é ano para isso. Ele não está no Galo, ele não está sequer no São Paulo, que está se reforçando com parcimônia, mas está. Não é ano para isso. Eu acho que tem que alinhar o discurso. Eu acho que a torcida do Corinthians tem que saber, afinal, o que é esse ano. O discurso dele com a diretoria. Tem que alinhar, segurar na mão de Deus e ir. Porque o tempo está passando e não se vê nada. Só uma coisa, voltando um bocadinho no que o Sormani falou ali, e vendo o lado de jogador que entra, chega, veste a camisa e joga titular, acabou, a gente falou que é caro, esse jogador, ele olha para o Corinthians hoje, né? Vai vestir a camisa do Corinthians, histórico, sai no currículo, jogou no Corinthians, espetacular, ganhar título no Corinthians, de repente virar ídolo, ser importante, marcar a história no Corinthians. Isso aí é indiscutível, maravilha. Só que, qual é o olhar desse cara pro Corinthians hoje? O cara que tá bem, tá bem, tá legal, custa caro e tal. O cara pro Corinthians fala assim, será que eu vou receber? Será que vai atrasar? Será que vão acertar uma coisa é outra? Olha o time lá, será que eu vou chegar lá nessa situação? Vai ficar o holofote todo em cima de mim? E aí depois a cobrança vai ficar toda nas minhas costas, né? E aí vai ter protesto, não sei o quê, vai tudo estourar nas minhas costas? Será que um cara desse vem, professor? Esses jogadores, alguns já estão lá, são jogadores com senões. O Luan era um jogador com essa expectativa. O Casares é outro jogador com essa expectativa. Tem a expectativa de quem vende e a expectativa de quem compra. O Corinthians comprou um Luan e comprou um Casares. Mas o Casares era isso? O Galo e o Grêmio venderam outro Luan e venderam outro Casares. Tem sempre um senão. Ou é o senão físico, ou é o senão do desligado, que é o Luan. É o tipo de jogador que o Corinthians pode trazer hoje. Não só o Corinthians, como o Vasco. Falei aí de Marquinhos Gabriel e Zeca. Tem sempre um senão. Então, mas é que tá, professor. O futebol brasileiro é isso. Você não, eu entendo. Mas é que tá, professor. Marquinhos Gabriel, Zeca, próprio Casares. Eu não acho que é o tipo de jogador que esse aí é pra chegar vestindo a camisa e resolver a parada. Mas é o que tem pra hoje. O Luan, até apesar da má fase e tal, tinha aquela coisa. O cara já foi rei da América, de repente o cara se reencontra aqui, outro ambiente, falou que era corintiano e tal, o cara se encontra. Até, tá bom. Mas esses outros, eu acho que não. E aí nesse nível, professor, não é o nível que o Mancini tá falando. E aí vai vir mais do mesmo. O que é o futebol brasileiro hoje? O futebol brasileiro hoje é isso. Garotos, veteranos, repatriados que têm algum senão, talvez por serem justamente veteranos. O dinheiro hoje no Brasil é isso, com a exceção dos clubes que a gente conhece, que podem fazer bons investimentos, até em jogadores mais jovens. É isso, o Mancini está falando, são palavras ao vento, não adianta essa história, não é ano de montar um time assim, não é ano. E com a crise financeira... Ele como técnico, o time vira aí. E com a crise financeira de alguns clubes, esses técnicos vão precisar se reinventar. Essa história de, eu preciso de reforços, eu preciso disso, vai acabar, hein? São raríssimos times que vão conseguir contratar pesado. Então... se a grande minoria é quem vai ter essa cereja de bolo, os caras vão ter que se coçar. Ou eles passam a ser técnicos para trabalhar de fato com jogadores mais jovens, mais baratos, mas transformá-los em peças importantes, ou o mercado para esses caras vai se tornar cada vez mais escasso, hein? E não tem tanta cereja assim também, não. É Borré, é Rafinha, variações em torno do mesmo tema. Sim, e clube cereja também não, né? São 3. Mas eu acho que tem, viu, Celso? É questão de... Mas isso é uma questão de você saber mapear. Os argentinos fazem isso muito bem. A hora que você menos espera, aparece na Libertadores um paraguaio, um colombiano, um venezuelano, um equatoriano. Caramba, esse cara é muito bom jogador. Como é que a gente não vê isso? Então reativa o Cifute lá do Corinthians, que não saca mais ninguém da cartola. Qual foi a última? Exatamente. O Corinthians não descobria Paulinho, Jusilei, Christian. Lembra? E outros nesse nível que você está falando. Balbuena não foi um achado? Foi lá e pegou o papo, prestado. Entendeu? Dá para fazer. Volantes, então, era um atrás do outro. Agora, o que eu acho, que eu não acho legal... é o Mancini dar uma entrevista dessa e dizer o seguinte,
O Corinthians precisa de um jogador que vai chegar, botar a camisa e jogar. Esse jogador o Corinthians não tem condição de comprar, gente. Ele não tem dinheiro para isso. Ele não tem crédito no mercado para isso. O que ele vai conseguir pegar? Fábio Santos, Otero, Casares, o Luan na baixa, que na verdade custou muito. Quem você gostaria que o Corinthians contratasse hoje? Quem que seria legal? Um Bruno Henrique? O Corinthians tem condições de contratar um Bruno Henrique, um Gabriel, um Rafinha, o Arrascaeta, o Gerson? Borré, nada. Não tem Borré, Nátio Fernandes, Hulk, não tem. Sim. É isso que eu estou falando. Isso é enganar o torcedor. Porque o Corinthians hoje tem problemas financeiros. Acho que o Corinthians hoje é um time que está em pior situação do futebol brasileiro. Talvez pior que a do Botafogo. Porque tem um estádio por trás dele que ele tem que pagar. Você entende? Então é muito difícil a situação do Corinthians. É isso que eu estou falando. É muito complicado. Bom, saindo do Corinthians, indo para o Palmeiras, vamos ouvir Felipe Melo. Atenção, Facinca, tenho que seguir aqui, Facinca. Não, bora, então bora. Vamos.